quero convidar você para abrir no Salmo 127 da sua Bíblia. É um salmo muito conhecido, também conhecido como Cântico de Peregrinação. Os cânticos de peregrinação, eles têm uma importância muito grande na vida de Israel. E essa sucessão de salmos aqui, o 126, o 127, o 128, muito provavelmente o 126 foi escrito cerca de 2 ou talvez 2 séculos depois que foi escrito o 127. Observe que o 127 é um salmo de Salomão. Estão vendo aí? Tem na sua Bíblia? Tem na sua Bíblia que é de Salomão? O 126, parece não haver dúvida de que o 126 foi escrito quando o povo de Israel estava sendo restaurado do cativeiro na Babilônia. Lembram do texto que eu falei do oleiro? Que Jeremias disse que Deus iria pegar, iria quebrar o povo, iria fazer de novo? De fato aquilo aconteceu. Jeremias, ele profetizou nos últimos momentos do reino de Judá antes de ser dominado pelos babilônios. Então ele estava vendo com os olhos de Deus o fim a que se destinava aquela nação, o seu próprio povo, as dores que o seu povo iria viver. E aquele povo foi persistente no erro, até que Deus os manda para o cativeiro. A gente vê que no cativeiro eles passaram muito tempo. Passaram um tempo sob o domínio babilônico, depois veio Ciro, rei da Pérsia, tomou conta da Babilônia, destituiu a Babilônia, quebrou a Babilônia, e a Pérsia passa a ser o império do momento. Foi quando o povo foi liberto para voltar para Israel. E aí no 126 eles começam a cantar. Observe, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Estão percebendo? De volta, ou seja, eles já tinham ido. E eles estão se alegrando, portanto que esse salmo tem que ter sido escrito depois do 127, por uma razão. Porque se Salomão escreveu o 127, Salomão veio muito antes de Jeremias profetizar que o povo ia para o cativeiro. Mas eles estão aqui localizados no cânon judaico, e que nós absorvemos como cantos de peregrinação, né? Que se cantava enquanto se peregrinava, enquanto se andava. É muito provavelmente, o 127, que já existia quando houve o cativeiro, que é o que eu vou falar agora, o povo também cantava esse salmo quando voltava da Babilônia, lembrando do quanto foi inútil a tentativa deles mesmos edificarem a sua própria casa, e quanto foi em vão a ideia de que os muros de Jerusalém eram impenetráveis. Se você ler a história do domínio de Jerusalém por Nabucodonosor, Jerusalém foi sitiada durante vários dias. De uma certa maneira, o rei de Judá achava que as muralhas de alguma maneira poderiam protegê-los. E eu fico pensando, o povo, depois que ouviu do que aconteceu, aqui já era uma outra geração, aquele salmo foi cantado também por eles. E aí eu quero que vocês leiam comigo o 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, está vendo? Se reportando ao fato do muro ter caído, não são muralhas que vão proteger Jerusalém. Se o Senhor não for o vigia da cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil também levantar cedo
e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Eu quero parar aqui. Estamos pensando no tema família, amém, irmãos? E a primeira coisa que nós percebemos é que esse salmo de peregrinação foi o povo lembrando, o povo relembrando que a antiga Jerusalém fora destruída, que os muros foram derrubados, que tudo que eles tentaram fazer para edificar suas próprias vidas sozinhos, ruiu, de alguma maneira ruiu. Nós precisamos extrair desse texto alguns princípios, e o primeiro deles é o seguinte: é que a família é uma obra de Deus, e se Ele não a constrói, nós inutilmente trabalharemos para construir algo durável, algo que seja, sabe o que, gente? Seja resistente às intempéries da vida. É muito fácil casarmos na igreja, é muito fácil professarmos que acreditamos no Senhor, mas nem todos estão dispostos a entregar a construção da casa a quem pode edificá-la. Isso parece uma coisa tão óbvia e ao mesmo tempo tão tola. Como alguém faria isso? É óbvio que ninguém em sã consciência, ninguém com olhos espirituais, pode olhar para a sua casa, para a sua família, para a sua vida e para os seus relacionamentos e dizer simplesmente que não quer que Deus assuma o controle. Uma grande questão é omitir-se em dizer que não quer que Deus assuma. Outra coisa é agir de maneira como se realmente nós não quiséssemos que Deus assumisse. Que Jesus viesse a ser o edificador da nossa casa, o edificador dos nossos relacionamentos. Essa palavra inútil, ela soa tão dura, ela soa tão, cortante dentro de nós. Quando nós especialmente olhamos para trás e vemos as inúteis tentativas de gerenciarmos a nossa vida a partir das nossas percepções, a partir daquilo que nós achamos, e eu vou mais longe, a partir daquilo que nós sentimos. O maior inimigo do homem é o coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. É por isso que ele é o nosso maior inimigo, porque ele nos trai. Do coração vêm os nossos sentimentos, vêm as nossas percepções e vem especialmente algo que é muito comum nos dias de hoje. As pessoas hoje não estão sendo conduzidas por uma razão santificada, mas elas estão tomando decisões a partir do que dizem os seus sentimentos. E é aí que as coisas se complicam. A gente estava conversando hoje também ali na presidência, antes de vir para cá, o quanto nós hoje corremos do sofrimento. E quando eu digo sofrimento, gente, eu não me refiro necessariamente a uma enfermidade, eu não me refiro necessariamente a uma tragédia. Eu me refiro à atitude de pisar sobre os nossos sentimentos, quando eles querem fazer com que a gente fuja de um processo de entrega, de confiança e de aprendizado nas mãos de Deus. Muitos se separam, por exemplo, por questões de sentimentos. Meus sentimentos estão feridos, eu não aguento mais, eu não suporto mais viver essa circunstância, eu não quero mais, eu quando penso eu choro, eu quando penso eu sofro, e aí nós estamos aprendendo de uma fonte infernal,
que tudo aquilo que nos faz sofrer, que tudo aquilo que nos dá mágoas, que tudo aquilo que nos faz chorar, deve ser profundamente rejeitado, porque não vem de Deus. Essa é a grande questão. Quando nós nos deixamos guiar pela ideia de que o nosso coração vai ser o mentor dos nossos processos decisórios, então a gente está tirando das mãos do Senhor a tarefa de ser o construtor da casa. Porque nós queremos construir as coisas da maneira mais fácil. Preferencialmente como se faz hoje nos Estados Unidos, não é nenhuma comparação. Hoje, casas em países desenvolvidos, elas são montadas, literalmente. Você chega, de repente não tem nada, de repente, prá! Você hoje vê na China, na Tailândia, você vê ali nos Tigres Asiáticos, nos Emirados Árabes, prédios imensos que são construídos em poucos dias. São verdadeiras construções supersônicas. Então esse mundo de facilidade, esse mundo de tranquilidade, esse mundo da gente se livrar da dor a qualquer custo. É interessante que há um dado muito interessante sobre o analgésico. Hoje a gente está tão cercado de remédios, que às vezes por pequenas dores nós tomamos um analgésico, aquilo vai dessensibilizando a nossa dor. E ela vai se tornando cada vez maior, e nós vamos cada vez mais tentando supri-la, porque muitas vezes não queremos tratar a raiz do problema. Eu me lembro quando eu era adolescente, início da juventude, eu saía para tomar uma grande com os meus primos, e eu andava no bolso com duas coisas imprescindíveis. Um envelope de Engov e outro de Neosaldina. Porque eu já sabia que aquilo iria me dar enjoo e dor de cabeça. Então não foram poucas as vezes que eu tomei de tira-gosto Engov com Neosaldina. É melhor tratar e livrar-se da dor do que mergulhar na raiz do problema. Talvez haja pessoas aqui que estão experimentando processos dolorosos na família ou querem se preservar disso, outros já passaram e estão vivendo o drama de terem passado por eles, mas vai ser muito fácil você alguém chegar para você hoje, especialmente profissionais, e dizerem: pare de sofrer, dê uma solução para esse problema. Esse problema, a solução dele está nas suas mãos. Livre-se, afaste-se, rompa, esqueça, deixe para trás. E é exatamente isso, é inútil a gente trabalhar na construção da nossa família se a gente quer fazer e construir uma história como se a vida fosse como um prédio lá dos Emirados Árabes. Uma vez um casal de americanos amigos meus, na casa de quem eu fiquei algumas vezes, eles vieram nos visitar. E na época da visita a escola estava em construção. E a gente estava na fase das fundações, quando eles chegaram aqui. E ele viu homens aqui, né, da construção civil, com chadecos, com picaretas, e pá, tentando quebrar, e pá, e ele ficou impressionado, ele disse: como o trabalho aqui é duro. Em hipótese alguma nós temos isso hoje nos Estados Unidos. Isso aqui, quem cava essas valas são tratores ou máquinas. De fato, você chega na casa do americano, tem máquina para tudo. Na casa dessa família tem um tratorzinho só para cortar a grama. Tem máquina para tudo que você imaginar. Então, o problema, gente, é que Deus ainda não inventou uma máquina contra a dor. Deus não criou e o homem nunca vai criar uma máquina
que resolva os problemas na raiz. O problema é que o mundo nos confunde e a gente tenta edificar a nossa vida a partir de ferramentas que nós colhemos lá fora, que não são as ferramentas do Senhor. Por isso que ele diz, é inútil. Então eu vou dizer para você, meu querido e minha querida, é inútil usarmos os métodos humanos para solucionar e para edificar uma instituição que é divina, marcada por Deus. É provável que certas questões na sua casa e na sua família só sejam resolvidas com anos de oração, décadas de oração. E eu muito me admiro de pessoas que são perseverantes na oração, na fé, na esperança e na perspectiva de que Deus está no controle, mesmo quando o meu coração manda que eu desista. Deus está no controle mesmo quando o meu coração me manda parar. E o salmista aqui escreve essa sensação de fracasso do povo até olhado para trás. Poxa, foi inútil a gente tentar edificar a casa, edificar o nosso país com as nossas próprias forças, se o Senhor não trabalhar na construção. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu lhe pedir agora, já estou me encaminhando para encerrar, é uma breve mensagem que eu quero trazer para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixe o Senhor fazer aquilo que você está tentando fazer com as suas próprias forças. Ore, confie, entregue e saiba, quando Deus está construindo, Ele não usa materiais quaisquer. Você usa o que vir na frente para tapar o buraco da sua existência. E eu quero dizer uma coisa, definitivamente, nem Deus emenda jarros quebrados, nem tapa buracos onde precisam existir grandes e profundas fundações. Não se engane com seus métodos pessoais de resolver problemas, porque os métodos de Deus são mais preciosos, mais intensos, às vezes mais demorados, mas todas as vezes mais eficazes, porque Ele é o verdadeiro edificador e construtor das nossas famílias. Não adianta criarmos barreiras de proteção nossas. Eu fico pensando, não adianta colocar o sentinela para guardar a cidade, para dar senso de proteção. Aí eu pergunto a você, o que você está fazendo, se você é pai ou filho, para proteger os filhos de vocês para o futuro? Que muros artificiais você tem construído ao redor deles, ou ao redor do seu próprio casamento? Talvez a artificialidade que envolve a sua família, hoje essa muralha que você construiu para vigiar a sua casa, seja uma muralha feita de isopor, mas que no fundo você acha que é feita de ferro puro. Você se engana, é uma muralha de isopor que você pintou, e você acha que aquela muralha vai ser suficiente para guardar a sua família, o futuro da sua família. O que é que você está entregando para os seus filhos? O que é que nós estamos construindo para nós? O que é de fato a nossa segurança? E ele diz, não adianta colocar o sentinela para montar guarda, se o Senhor não guardar. O Senhor tem que estar presente na edificação, o Senhor tem que estar presente também no guardar. E ele diz assim, que adianta levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ou em outras traduções, Ele concede o sustento aos seus amados enquanto dormem. Aqui não é um convite à preguiça, aqui é convite ao trabalho que é feito porque precisa ser feito, mas a confiança de que a provisão hoje, amanhã e sempre, na vida dos filhos e filhas do Senhor, virá das suas próprias mãos. E aí a gente se reporta às palavras de Jesus em Mateus. Por que vocês andam ansiosos pelo futuro, pelo que haverão de comer, pelo que haverão de beber, pelo que haverão de se vestir, com que haverão de se vestir?
Se eu visto os lírios do campo de maneira muito mais linda que Salomão alguma vez se vestiu, se eu alimento as aves que não ajuntam, não têm celeiros, não semeiam, apenas são providas. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu acho que nós precisamos ter mais um coração de lírio e uma vida de pássaro, na confiança de que Deus, o Senhor, precisa estar na frente das nossas decisões, precisa estar edificando a nossa casa, precisa estar guardando a nossa vida e precisa ser confiado de que Ele haverá de prover as nossas necessidades. Gente, eu quero fazer um convite para você hoje. Não tente resolver com um trator o que Deus quer que você resolva com enxada. Não tente usar uma máquina de colheita, se Deus quer que você ande pelos campos recolhendo com as próprias mãos. E eu digo uma frase que eu gosto de dizer: não busque soluções fáceis para questões complexas. Não busque soluções fáceis para questões complexas. E o que eu tenho a lhe dizer é exatamente isso. Não deixe que o seu coração sente na cadeira do piloto. Jogue ele lá na mala e amarre no estepe. O nosso coração, o lugar dele é na mala, nunca na direção da nossa vida. Porque ele nos engana. E nesse mundo que nós vivemos hoje, que tem solução para tudo, vão nos dizer algumas soluções para a nossa vida, que sejam ou de fuga, ou de negação, ou de desistência. Não desista da sua família. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de interceder pelos seus familiares que não conhecem ao Senhor. O Senhor é quem trabalha, o Senhor é quem faz. É inútil a gente trabalhar, é inútil a gente falar, será inútil a gente tentar, será inútil a gente estar insistindo, se Deus é quem é o soberano sobre a vida da gente, a vida daqueles que nós amamos. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus escolheu uma máquina que destrói muralhas, que cava buracos, que edifica casas. É uma máquina que não é nova, é antiquíssima. Ela não é cara, ela é gratuita. E tem mais, ela pode ser usada 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, e todos os dias do ano, e todas as décadas da nossa vida. Essa arma, poderosa nos seus efeitos, cheia de poder, porque ela é carregada da autoridade que Deus coloca na vida da igreja, se chama oração. Ela derruba, ela rasga, ela esmaga, mas ela também nos dá paciência. Através dela nós aprendemos a suportar a dor. Através dela nós aprendemos a ser pacientes e confiantes na obra que Deus tem para fazer. Não há outra maneira. Nós estamos aqui, passamos quase 2 horas continuamente orando e quase que passou parece que foram 10 minutos. E o Senhor está nos convidando a isso. Meus filhos, usem a grande máquina que eu deixei em suas mãos. Você a usa, você a opera, mas sou eu quem vou dirigi-la para os efeitos que eu quero que ela tenha. Ainda que esses efeitos sejam a sua paciência, a sua edificação e a sua maturidade. Amém, gente? Então o Senhor quer isso de nós. E a minha palavra para você é o seguinte: não pense que foi inútil
quando colocamos nas mãos do Senhor, nunca é inútil. Não pense que foi tempo perdido. Quando se coloca nas mãos do Senhor, orações são como sementes que no tempo certo vão brotar para a glória do nome do Senhor. Então, não deixe que nada, nem ninguém, te faça desistir daquilo que Deus tem para você e para a sua família. Amém? Vamos fazer esse compromisso com o Senhor. Diga assim: Senhor, como eu sou tolo, quero fazer as coisas do meu jeito e quero inutilmente edificar a minha vida com os materiais que eu escolho, com as decisões que tomo e com os equipamentos que acho melhores. Mas nessa noite eu quero confiar que o Senhor é o construtor e a minha vida nas tuas mãos não só está firme, não só será edificada, mas também estará segura, porque tu és a muralha da minha vida, e também será provida, porque tu proverás as minhas necessidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.